E aí galera, começando aqui mais um vídeo e eu vou dar uma explicação sobre essas tensões da mesa, aproveitando a questão do vídeo anterior antes de nós entrarmos na próxima resolução de exercício. Como eu falei no vídeo anterior, a maneira de como foi feito essa questão, ela é adequada apenas para encontrar as tensões da alma, e aqui podemos ver que são valores altos. Quando tem uma seção na peça muito fina, como é o caso da mesa, aquela maneira não dá umas tensões corretas. E aqui nós podemos observar que são tensões bem inferiores às tensões suportadas pela alma. Quando a gente considera aquele modelo de cálculo, nós estamos considerando que as tensões da cortante elas vão estar distribuídas dessa maneira. O fluxo ele vai ocorrer da forma como eu estou mostrando aqui na seção transversal da peça. E as tensões de cisalhamento, uma parte infinitesimal da peça, uma parte qualquer, ela tem que estar em equilíbrio em todas as direções, como nesse caso dessas figuras que eu estou mostrando aqui na tela. E agora, isso não é adequado por quê? Bom, esse equilíbrio ao longo da toda a extensão horizontal, onde tem as faces livres, no caso desse exemplo aqui, as tensões seriam zero, como eu estou mostrando aqui na figura, claro que de forma bem exagerada. Então essas tensões elas existiriam apenas como se fosse uma parte desconsiderando as faces. Então o que vamos fazer aqui é encontrar uma força por unidade de comprimento, ou seja, em vez de estar encontrando essas tensões, nós vamos encontrar a parcela do cisalhamento em cada uma das partes, o que vai nos dar isso aqui de fluxo de cisalhamento. Então aqui se dá para reparar que o fluxo do cisalhamento causado por essa força vertical não é sempre na vertical, quando tem essas paredes finas, no caso desse exemplo aqui, nós vamos dizer assim que o fluxo ele vai acompanhar a seção da peça, a seção transversal da peça. E o equilíbrio agora ele vai se dar dessa maneira. Então aqui nós podemos reparar que o fluxo ele não é na vertical, ele está na horizontal acompanhando a mesa. Só que agora nós vamos calcular a parcela da força e não mais a tensão. Então nós vamos ter que simplificar aquela fórmula que nós usamos para chegar nesses valores aqui. Aquela fórmula nós tínhamos que considerar a espessura da peça, que é esse TZ, para encontrar as tensões. O que nós vamos fazer aqui é encontrar a parcela dessa cortante em qualquer qualquer parte da extensão que a gente escolher da peça, tanto na horizontal quanto na vertical. Se fossem as tensões, ela estaria disposta uniformemente ao longo da espessura da seção transversal da peça, dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer é concentrar essas tensões em uma única parcela. Agora, indo para a questão que nós vamos resolver, eu vou resolver essa Q4, vou resolver esses dois exercícios aqui, e pede para estar encontrando a tensão média de cisalhamento que age nos parafusos. Ela não necessariamente precisaria da explicação anterior, mas na lista de exercícios, considerando a questão 1 ou a questão 5, por exemplo, teria aquele fluxo daquela maneira, ou seja, o fluxo ele estaria aqui na lateral, na horizontal. Então aqui tem o desenho esquemático da seção transversal,
Eu escolhi esse porque aqui nós temos uma seção composta por madeira e aço. Tem também uma diferença na resolução entre uma seção e a outra, que eu vou explicar quando chegar a hora. Eu coloquei os dados fornecidos aqui. Esse S ele significa a distância entre cada parafuso. O EM é o módulo de elasticidade da madeira. Esse aqui é o módulo de elasticidade do aço e o diâmetro do parafuso. A primeira coisa é transformar toda a estrutura como se fosse de um único elemento. Nós já fizemos isso em outro exercício, aquele onde eu transformo a parte de aço em concreto. Então, a gente escolhe uma das partes a serem mudadas. Nesse caso, eu vou transformar a área de madeira em uma equivalente a uma área em aço. Como eu já fiz isso antes, eu vou apenas colocar aqui o processo para chegar no resultado e nós vamos encontrar essa base aqui de 7 milímetros de aço. Para ilustrar bem isso aqui o que eu fiz, nós vamos estudar agora uma peça como se a seção dela fosse dessa forma. É como se ela fosse toda feita em aço e essa base aqui, contendo a mesma altura, é como se fosse uma equivalente para essa madeira. Se quiser aqui, pode fazer o contrário, em vez de transformar a madeira em aço, pode transformar o aço em madeira. Porém, vai dar mais uma base muito grande e, por facilidade mesmo, eu acho melhor fazer assim como eu estou mostrando aqui. Feito isso, nós precisamos calcular o momento de inércia. Nesse caso, para facilitar, é só pegar uma área de um retângulo inteiro, utilizando as medidas, né, e subtrair pela parte vazia desse retângulo, que seria essas duas partes aqui. Nós precisamos também calcular o momento de área. Nesse caso, faz o momento de área considerando a parte superior, lembrando que essa tensão ela vai estar bem na divisa entre as duas partes, né? Tensão causada no parafuso vai ser na divisa entre a parte de madeira e a parte de aço. Agora é só substituir os valores naquela fórmula, que no caso seria essa aqui, e encontrar a carga por milímetro. Então nós pegamos aqui os 4 kN. Nesse caso aqui nós vamos transformar esse 4 em apenas newton. Deixar o quilonewton vai dar um valor muito pequeno e depois a gente tem que encontrar a tensão, que é uma força por área, e a área a gente considera em milímetros para já sair o resultado em MPa. Então nós temos que tirar esse quilonewton e transformar em newton. Encontrando essa carga, agora é necessário descobrir essa força exercida no parafuso. E é óbvio falar isso, mas o que segura a peça são os parafusos. Então, entre esse vão aqui de 200 milímetros é livre. Então, essa carga por milímetro ela é toda concentrada no parafuso. E para a gente encontrar essa força, é pegar a carga e multiplicar pela distância S. Lembrando que o parafuso ele suporta o carregamento, nesse caso que é 200 milímetros, vai ser 100 milímetros antes dele e 100 milímetros depois dele. Tendo essa parcela de carga no parafuso, é só dividir pela área desse parafuso e encontrar a tensão média suportada por cada um desses parafusos. A outra seção
Para não prolongar muito o vídeo, o esquema de fazer é exatamente o mesmo, vai seguindo cada passo até encontrar a carga. Então que eu já coloquei a base que vai de madeira transformada em aço, vai dar os mesmos 7 milímetros. O IZ pode utilizar o mesmo esquema que eu utilizei aqui para encontrar o momento de inércia. O QZ, nesse caso, nós vamos considerar toda essa peça aqui. Então, no caso, seria 7 vezes 90 vezes 87, que seria o centro geométrico da peça até o Z. E nós encontramos o momento de área. Depois é substituir nas fórmulas, na fórmula, e utilizando o mesmo método, né, pegando esses 4 kN, transformando em newtons, fazendo essa divisão, e nós vamos chegar nessa carga. Só que aqui vai ser aonde tem a diferença. Nesse caso, nós temos 2 parafusos para suportar essa força de cisalhamento. Então, essa carga nós temos que dividir ela entre cada um desses parafusos, ou seja, a força ela não vai estar concentrada apenas em um parafuso. Os 2 parafusos eles vão distribuir essa carga. Então, nós pegamos isso aqui e dividimos por 2. E a carga suportada por cada um desses parafusos é onde que está a única diferença desse exercício, é essa parte onde dividimos o valor pela quantidade de parafusos. Então, depois é pegar esse valor e fazer o mesmo esquema, dividindo pela área de cada parafuso e encontrar a tensão média por parafuso. Fazendo isso aqui, multiplicando pela distância, encontramos a força concentrada no parafuso, dividimos pela área e chegamos na tensão média. O exercício ele é bem simples assim mesmo, não tem nada de complicado nesse tipo de questão. E por aqui eu finalizo esse vídeo. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.